Olá, você que está aqui assistindo mais uma vez o vlog do Diário do Pierrot. Hoje a gente vai falar de uma banda que é uma banda muito conhecida no Brasil, mas que não recebe muita repercussão na mídia ou já recebeu uma certa repercussão, mas há muitos anos atrás. A gente vai falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre Catedral. Como todo mundo já deve saber, eu sou cristão e durante muito tempo eu escutei música cristã em casa. Eu escutei música gospel, sim. Apesar de hoje ter um enorme preconceito, e eu confesso que tenho por conta dos exemplos muito ruins produzidos aqui no Brasil, eu escutei durante muito tempo música gospel, escutava rock gospel, escutava Oficina G3, não esse Oficina G3 que está aí pesadão, né, que todo mundo curte, mas Oficina G3 mais old school. Eu escutava Catis Barneia, eu escutava Complexo J, e eu escutei uma banda evangélica que foi fundamental para que hoje a música gospel fosse percebida de uma maneira diferente. Eu poderia abrir um parênteses e dizer o seguinte: ela talvez seja uma das bandas mais importantes nesse processo de percepção de uma música que tem um teor religioso, de uma música que tem um teor teológico, para pessoas que não são cristãs. Hoje, todo mundo curte Aline Barros, curte o próprio Oficina G3 que eu citei. Tem muita gente que gosta de bandas de rock que são da Igreja Católica, como o próprio Rosa de Saron, né, que é bastante conhecido, que é bastante famoso. Mas esse processo só foi possível acontecer, ou melhor, ele foi intensificado, ele foi aperfeiçoado, né? A gente não pode apontar apenas um fator por conta do Catedral. A banda Catedral surgiu ali no finalzinho da década de 80, com um rock muito bem estruturado, né, baseado naquela linguagem do rock brasileiro, com harmonias muito simples, com letras até bem detalhadas ali pelo Kim. Mas o que causou grande espanto em todo mundo do meio evangélico que escutava e as pessoas que conheciam a Catedral mesmo sem serem cristãs era a similaridade da banda com a Legião Urbana. E a banda tinha dois aspectos que se pareciam muito com a banda de Brasília. A primeira era a utilização dos violões como base das suas canções. E a gente sabe, quem é fã de Legião Urbana sabe, que muitas das composições da banda do Renato Russo tinham como base os violões. E o Catedral explorou muito isso nos arranjos das suas canções. Uma bateria muito simples, um baixo muito bonito, muito bem feito pelo Júlio, e a base de violão e guitarra do irmão do Kim e do Júlio, o César, falecido há alguns anos atrás. A outra questão que deixava a Legião Urbana sempre sendo muito cogitada quando se falava de Catedral é que o Kim, o vocalista da banda, né, vocalista, compositor e letrista, tinha um timbre de voz muito parecido com o timbre do Renato. Ele foi arguido várias vezes sobre se o Catedral tinha a intenção, se tinha a intenção de copiar o som da Legião. E ele várias vezes negou, inclusive deu algumas declarações de que o Catedral musicalmente seria muito melhor do que a Legião Urbana. Como músicos, eles seriam superiores ao Dado e ao Bonfá. Tecia elogios ao Renato, mas dizia que como banda o Catedral era muito mais forte, tinha um som muito melhor do que a Legião Urbana. Discussões à parte, o Catedral chegou ao ouvido de muitas pessoas justamente pela similaridade com a Legião Urbana. Mas por que foi que eu disse que o Catedral também foi muito importante nesse processo de percepção da música gospel entrando meio no que a gente acostumou-se a chamar de música secular? Porque há alguns anos o Catedral, depois de um imbróglio com a sua gravadora evangélica, a MK Publicitar, que até hoje existe aqui no Rio de Janeiro e que até então era uma das gravadoras mais poderosas do meio cristão, o Catedral conseguiu fazer um contrato com a Warner. A grande gravadora secular americana abraçou o Catedral. E o Catedral deixou os caminhos que normalmente uma banda gospel faz, que é tocar em rádio evangélica, se apresentar em festivais evangélicos, tocando em igreja,
tudo muito voltado para o nicho cristão e passou a frequentar ambientes que o Catedral antigamente não frequentava de maneira usual. O bom exemplo disso foi a boa convivência que a banda teve com a MTV durante anos. Ganhou alguns prêmios pelo canal, produziu muitos clipes e passou a tocar em rádio secular. Até então, isso era algo inimaginável. Não podia se pensar, por exemplo, que uma banda evangélica, que uma banda gospel pudesse tocar na Rádio Cidade, ou mesmo que tivesse um clipe em algum programa de televisão. Por isso, a banda acabou pagando um preço muito alto por essa migração. Se ela ficou feliz com que a sua arte pudesse chegar para uma maior quantidade de pessoas, afinal, todo artista quer que o maior número de pessoas possam conhecer suas canções, né? Reconhecer suas composições, ela pagou o preço por, no meio evangélico, ter sido amaldiçoada. Muita gente disse que o Catedral, a partir daquele momento, tinha deixado de ser evangélico. As pessoas confundiram carreira musical com confissão de fé. Disseram o seguinte: a partir de agora os caras não são mais crentes, venderam a alma para o diabo, né? Assim, quase que literalmente, e aí escolheram tocar no meio secular. Para quem é músico ou para quem gosta de cultura, de música, de teatro, de cinema, de série, de novela, de arte de uma maneira geral, de arte popular, a gente entende que toda expressão artística não tem cunho religioso. Seja aquilo que você sente no seu coração em pontos do que diz respeito à sua fé, seja no que você diz respeito aos sentimentos que você tem em relação a uma outra pessoa, ou aquilo que você pensa a respeito do seu país. Toda expressão artística não tem cunho religioso, não fica sobre ela pendurado um crucifixo, ou uma imagem de Buda, ou o fato de você ser agnóstico. A música é a arte de expressar os sentimentos. E o Catedral, durante muito tempo, a cada entrevista que dava, tinha que falar sobre essa migração. Passado esse período de discussões sobre o caminho que a banda teria tomado, esse processo foi muito facilitado pelo Catedral. Logo, outras bandas evangélicas, outros cantores do mercado gospel passaram a frequentar os mesmos meios de comunicação que o Catedral ajudaram a abrir as portas. Um grande exemplo disso foi a cantora Aline Barros, que era uma cantora pertencente ao grupo congregacional, a um grupo de igreja, que tocava louvores apenas da igreja e que passou a frequentar programas de televisão, também passou a produzir videoclipes que passavam em outros programas seculares, ou seja, a partir do pontapé inicial do Catedral, vários e vários artistas passaram a ter o privilégio de mostrar os seus trabalhos em programas de rádio, em programas na televisão, em vários meios de comunicação que passaram a abrir a porta. Pagaram um preço alto, tinha até um papo de que a banda teria ido no Jô Soares, teria dado uma entrevista muito polêmica a respeito de dízimo, mas foram muito importantes para que a música brasileira passasse a ser integrada de uma maneira geral. Infelizmente, o Catedral sempre foi visto com um certo preconceito, mas as pessoas que escutaram os discos sabem que o Kim sempre foi um excelente compositor e a banda, de uma maneira geral, fez discos muito bacanas, discos muito legais. Não fosse o preconceito que a banda sofreu durante toda a sua carreira, talvez eles tivessem ocupado um lugar na história do rock nacional, um lugar mais digno, um lugar pertencente a tantas bandas cariocas que ostentaram dignamente, que ostentaram assim com muito valor, serem grandes bandas que representassem a nossa linguagem, a linguagem do Rio de Janeiro. E o Catedral representava isso muito bem. O Catedral tinha uma linguagem que estava muito associada ao Rio de Janeiro e que ele conseguiu exportar o seu som
para o Brasil inteiro. Então foi uma pena que a banda sofresse tanto preconceito, não só dentro do próprio mercado gospel, porque se você não sabe, tocar rock no meio evangélico já foi um tabu muito grande. Um tabu que foi aberto por bandas lá da década de 70. Se você quiser entender um pouco mais sobre toda a questão da música cristã e como ela foi evoluindo, procure por bandas como o Ministério Sal da Terra, como Rebanhão. Várias e várias bandas foram responsáveis por introduzir outros estilos musicais dentro da música cristã. Se o Catedral foi responsável por abrir as portas da música gospel dentro do ambiente secular, bandas como Rebanhão foram responsáveis por trazer o baião e o rock dentro de um ingrediente cristão. Até muitos anos isso era impensável e era até tido como um pecado. Então hoje, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que tanto o Rebanhão quanto o Catedral tiveram muita importância para que a música gospel brasileira tivesse um respeito no meio secular que até então ela não tinha. Eu quero agradecer você por ter chegado até aqui ao vlog do Diário do Perrô. A gente vai continuar falando muito sobre música. Quero te pedir que se você curtiu esse vídeo, que você dê o seu like. Que se você não gostou, não tem problema, dê o seu dislike. Se você gostou muito do canal, se você conferiu outros vídeos, assine ele. Fale com seus colegas sobre o vlog do Diário do Perrô. E a gente vai estar aqui na próxima semana sempre com um tema musical ou sempre com um tema interessante para discutir. Dessa vez eu não posso terminar esse vídeo além de desejar a você um próspero ano de 2017. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e, lógico, um beijo para você. Tchau!